Oi, oi, bom dia, gente, tudo bom? Para você que está chegando aqui no meu canal agora, eu sou Gabriela, sou fundadora aqui do canal Sala de Terapia, tenho um perfil no Instagram com meu próprio nome, Gabriela Sampaio, e eu me propus a falar sobre questões do cotidiano, do senso comum, né, com o olhar aqui da psicologia, das ciências humanas de uma forma geral. Hoje eu sou estudante de ciências sociais, sociologia e antropologia, e eu tenho aprendido bastante coisa que eu tenho muita vontade de compartilhar com vocês. E para hoje eu escolhi um assunto que eu ouço sempre, né, no meu cotidiano e eu acredito que vocês também escutem, tá? As mulheres competem entre si. Na verdade, o que eu escuto são afirmações e não uma pergunta. Mas como a proposta aqui é que a gente reflita sobre os assuntos, é bom a gente colocar a interrogação nas afirmações que a gente anda ouvindo por aí. O que vocês acham, não é? Então eu estou propondo essa questão aqui e escolhi uma leitura micro. Escolhi duas autoras para a gente poder falar sobre esse assunto. Uma delas, o sobrenome delas é Zanello, ela é psicóloga e ela escreve sobre a questão da maternidade, ela escreve questões relativas ao aborto, questões relativas ao amor. E eu li uma vez, recentemente, um texto dela que me chamou muita atenção, onde ela fala de prateleiras do amor. E aí hoje eu vou trazer para você um pouquinho, um resumo só dessa produção que ela escreveu, né, de um capítulo de um livro dela, junto com outras autoras feministas. Ela se coloca como feminista também. Abre um parêntese aí, não tenham medo do feminismo, né? Não tenham medo disso, se aprofundem, pesquisem mais sobre isso e não escutem aí, ó, o que a gente ouve falar, principalmente nas mídias e vindo dos nossos representantes governamentais, tá? Sobre o que é feminismo, sobre o que é ciências sociais. A gente tem que ter criticidade e pesquisar antes da gente falar qualquer coisa, que marxismo é aquilo, que socialismo é aquilo, que feminismo é aquilo outro. Só foi um parêntese para fazer com que você enxergue essas coisas que você está ouvindo de forma negativa com criticidade. Mas vamos lá. A Zanello, ela vai falar que a mulher, ela se constitui a partir de processos de subjetivação. E ela vai destacar dois processos. O primeiro é relativo ao amor e o segundo é o relativo à maternidade. Hoje a gente vai se concentrar aqui nesse primeiro processo de subjetivação, que é o amor. Por processo de subjetivação, a gente entende a constituição do nosso eu, de quem somos nós, enquanto mulher. Porque cada um de nós temos a nossa individualidade, mas estamos em interações sociais. Então, a nossa subjetividade ela é construída a partir do outro, a partir dessas relações. Eu já venho falando isso aqui no canal com vocês, né? Não quero ficar muito repetitiva, então eu vou enxugar essa explicação aqui. Espero que vocês já tenham entendido. Caso não, vasculhe aí outros vídeos meus para poder entender um pouquinho sobre o que eu falo de constituição de subjetividade, tá? E a subjetividade feminina de ser mulher, ela vai pouco a pouco sendo construída nessa relação com o outro e em sociedade. E a sociedade mantém uma estrutura do que é ser mulher, uma norma, uma caixinha, um enquadramento. E o primeiro desses processos de subjetivação que nos constitui enquanto mulheres é o amor. Como assim? Ser mulher e heterossexual, porque a gente tem a heterossexualidade como uma normativa na nossa sociedade, se constitui a partir de uma escolha. Uma escolha de quem? Uma escolha do homem com relação às mulheres. As mulheres devem ser escolhidas. As mulheres devem ser escolhidas por um homem para que elas tenham um casamento e que elas possam continuar com seus processos subjetivos da maternidade com esse casamento, né? É assim que a banda toca socialmente. Esse é o script, mas a gente sabe que o script ele foge às regras um pouquinho, né? E aí o que vai acontecer? Ela vai falar de prateleiras do amor, onde tem mulheres que estão nas primeiras prateleiras, em cima, à vista, em posições privilegiadas, ao passo que tem mulheres que vão estar em prateleiras inferiores, ou seja, elas serão as preteridas. E de quem eu estou falando? Quem são as mulheres preteridas? Gente, a literatura feminista também chama muita atenção para outros processos que ocorrem em sociedade, como o racismo, né? Por exemplo. Então, as mulheres preteridas, infelizmente, serão as mulheres com características afrodescendentes.
as mulheres negras, as mulheres pardas, as mulheres pobres. Existem vários livros falando sobre a solidão da mulher negra. E ao passo que as mulheres preferidas são as brancas, as de classe alta. A gente vê aí nas produções sobre racismo, sexismo, essa hierarquia social. O homem branco, heterossexual, cristão, em primeiro lugar, com um modelo a ser seguido, com um modelo de tipo ideal da sociedade. Depois a gente vem aí com a mulher branca, depois a gente vem aí com o homem negro e por último a gente vem aí com a mulher negra. Infelizmente, é assim que acontece os processos raciais, os processos de legitimação de espaços, né, para as pessoas, a partir do sexo, a partir da cor e a partir da classe. Isso é sério, não é? E aí voltemos à pergunta: as mulheres competem entre si? Então, talvez a resposta seja sim. Mas elas não competem entre si pelos homens, pelo amor dos homens, para serem preferidas por uma questão de vaidade, né? Existem questões muito mais profundas, questão de ser escolhida, a questão de não ficar encalhada, a questão de não ser mal vista socialmente, a questão de ter um amor e, por fim, continuar o seu processo de subjetivação materno, que é ter filhos, dar filhos aos homens. Então é por aí, é nesse nível da explicação que eu quero trazer com vocês aqui. A gente sair desse senso comum de que uma mulher se veste para outra porque ela é invejosa, ou porque ela é vaidosa, ou porque, enfim, não são processos competitivos pensados, que passam pelo crivo cognitivo, são socialmente construídos. E isso é muito sério, porque se isso está tão legitimado, está tão forte socialmente, a tendência é que fique tão invisível que a gente não consiga mudar esses processos. E pasme, é o machismo, o patriarcado que fortalece a competição entre as mulheres. A competição é fomentada pelos próprios homens. Então vocês, macharada aí, não me levem a mal, né? Mas vocês também estão numa estrutura tóxica de masculinidade, de vários padrões do que tem que ser, como tem que se comportar. E aqui no Nordeste as coisas também são muito bem cobradas, né? Os cabra-macho, né? Os homens fortes que não choram. Então, a gente não pode pensar na nossa Constituição enquanto mulher e homem fora de contextos e fora de processos. Essa visão aqui que eu quis trazer para você, tá? No campo das ciências sociais tem muita coisa para a gente poder falar. No campo psi também tem muita coisa para a gente poder falar sobre esse assunto, tá bom? Isso aqui que eu estou trazendo é algo muito superficial, algo muito raso. Porque minha proposta aqui não está falando autor X, autor Y, autor livro tal, tal. Não estou querendo ensinar ninguém. Isso aqui não é aula de ciências sociais. Isso aqui é uma forma que eu tive em pouco espaço, em poucos minutos, e dessa forma aqui meio caseira, desses vídeos caseiros, de estar trazendo uma oportunidade para que vocês, mulheres, pensem sobre a condição de vocês. Porque muitas vezes esse processo de ser preterida ou não escolhida, né, ou encalhada, é um processo que traz sofrimento. E eu quero que vocês pensem a partir da ótica das ciências sociais, que isso escapa a você, que isso não é culpa sua, né? Não é uma qualidade que você deixa de ter, ou um defeito que você tem em demasia, que vai fazer com que você seja preterida ou não. É claro que a gente está falando de uma questão muito geral, porque também existem os casos a caso, né, gente? Tem um caso a caso aí. Mas o que eu estou propondo é isso, é uma visão um tanto quanto superficial, de uma leitura sobre algumas autoras, trazer algumas curiosidades, né, para que aqui, ó, a gente comece a pensar sobre quem é você, mulher, e como é que você está nessa sociedade, e que seu sofrimento em psicoterapia diz muito da estrutura social em que você está inserida, ou melhor, em que nós estamos inseridas. Um último recadinho aqui. A gente está aqui, ó, hoje são 25 de maio de 2019. A gente está aí com um novo governo, um novo presidente. Saímos de uma estrutura de
de 16 anos de governo liderado por um partido. Tivemos perdas e ganhos com os governos anteriores, todos, independente de ser Lula, Dilma, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso. Estamos agora com Bolsonaro. E o que a gente está vendo aí na mídia, e o que eu estou dentro da universidade, o que eu estou vendo, a gente está vendo essa desvalorização das ciências sociais. Se no campo acadêmico as ciências sociais lutam com as outras ciências consideradas exatas, como a física, como a matemática, como quaisquer outras ciências consideradas exatas, que na verdade elas não são, tá? Quantitativas, vamos dizer assim, se as ciências sociais lutam para se legitimar, nesse contexto que nós estamos vivendo agora, a coisa está muito mais séria. Estão querendo acabar com o ensino das ciências sociais nas universidades, no nosso país, nas escolas. Então, olha quanta coisa que eu venho trazendo para vocês aqui, tudo isso embasado nas ciências sociais. Quem seria eu aqui? O que eu teria para falar se eu não tivesse essa leitura, se eu não tivesse acesso a esse material, se eu não tivesse acesso a isso na própria universidade, na minha formação enquanto psicóloga, que é uma ciência basicamente mais pro lado das ciências humanas, que está interfaceada aí com o campo da saúde, né? Então eu quero trazer para vocês o seguinte: pesquisem mais sobre o que é isso, que são as ciências sociais, antes de vocês aplaudirem deputados que dizem que para que financiar pesquisas desse tipo, né? Hoje eu estou como uma pesquisadora, gente, e muitos processos a gente compreende com pesquisas quantitativas e com pesquisas qualitativas, que é essa das ciências sociais, e pesquisas quanti-quali também. Tá? O erro da universidade hoje é não conversar com a comunidade. A gente tem essa dificuldade, o campo acadêmico tem essa dificuldade. E agora que ele está, né, caindo a ficha para isso, que agora tem gente aí que não tem formação, quase que nenhuma, está ocupando bancadas muito importantes socialmente e está aí falando um monte de abobrinha. Então, meu compromisso aqui com vocês é que vocês pesquisem. Vai lá no Google, mas também tem cuidado com sites. Pergunta para alguém que está na área, né? Antes de falar e reproduzir o que você recebe ali no Zap, pesquisa. Pesquisa, gente. Pesquisa, se educa. Não deixa que ninguém aí, ó, faça uma lavagem cerebral na sua cabeça, não. Tá, então esse foi o recadinho que eu quis trazer aqui para vocês. E eu espero que a cada dia que passe, cada um de vocês constitua a sua subjetividade de uma forma muito mais tranquila nesse mundo aí que está muito complicado se viver. Até mais!